vamos dar início a um dos itens mais importantes da geometria analítica, inclusive em termos de vestibular, que é o estudo da reta. Basicamente, nós vamos dividir o estudo em duas partes: equação geral e equação reduzida. Você vai ver que, no fundo, não tem muita diferença, tá? Como introdução, eu vou considerar dois pontos: menos 2, 3 e 3, menos 2. E suponha que eu quero determinar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Se você é um bom aluno da turma 9F, em termos de conteúdo, você sabe que o gráfico de toda função afim é uma reta. Então, na realidade, se eu estou querendo a equação da reta que passa por dois pontos, eu estou querendo a expressão que define a função afim que passa por esses dois pontos. Aí, cara bom lá ia pensar, mole. Eu sei que é da forma y igual a x mais b. Repara que eu posso usar também a notação f de x igual a x mais b, mas para efeitos de geometria analítica, é melhor você esquecer a função, pensar na equação, tá? Então, começando do y igual a x mais b, como eu sei que o a e b pertencem a essa reta, eu quero a equação que tenha esses dois pontos pertencendo a ela. Então, o que eu vou fazer, na realidade, é um sistema. Tá? Vou pegar aqui o laserzinho. Eu vou pegar as coordenadas desses dois pontos e vou substituir aqui. Então, vai ficar menos 2a mais b igual a 3. Repare que o y é igual a 3. E substituindo as coordenadas do ponto B, eu vou ter 3 que multiplica a mais b igual a menos 2. Aí é um sistemazinho que eu tenho que resolver. Chama o Lequinho, resolve para você. Ele vai encontrar menos 1 e 1 para A e B, respectivamente. Aí, o que você faz? Substitui aqui, menos 1 e 1. E isso aqui já é uma equação da reta. Agora, uma outra maneira equivalente é passando todo mundo para um lado só e deixando zero sozinho em um dos membros. Isso é que nós vamos chamar de equação geral da reta. Isso aqui a gente vai chamar, em breve, de equação reduzida. Quer dizer, quando você pensar em termos de função, é reduzida. Geral é quando tem esse formato aqui. Ok? Ainda dentro dessa introdução, eu vou lembrar vocês, na realidade eu vou provar isso um pouquinho mais para frente, tá? Quando a gente estudava função afim, não M, e introdutoriamente na 9F, eu dizia para vocês que o A, aquele elemento ao lado do X, era chamado coeficiente angular e ele era a tangente da inclinação. Isso tudo vai ser formalizado aqui nessa aula, tá? Então eu comecei dizendo aqui, uma outra maneira de chegar à equação da reta seria calculando inicialmente o valor de A. Para isso, eu tenho que lembrar que A é o coeficiente angular. Esses são os nomes mais apropriados quando a gente pensa em termos de função. É taxa de variação ou gradiente, que é o nome lá preferido do IB. Enquanto que coeficiente angular é o nome apropriado para o 3M, na parte analítica. Tá? Eu vou provar esse ano tudo isso que está escrito aqui. Tá? Eu vou provar que esse valor aqui, o coeficiente angular, é a tangente do ângulo alfa. Sendo assim, então, eu posso calcular esse valor de A, a gente vai ver mais para frente, mas já quero que você possa usar já antes, YB menos YA sobre XB menos XA, aonde XA, YA e XB e YB são as coordenadas de dois pontos que pertencem a essa reta. Bom, no nosso caso, substituindo, você está vendo aqui, não tem nenhum problema, menos 2 menos 3, dividido por 3 menos menos 2. Eu poderia até fazer ao contrário, 3 menos menos 2, desde que eu fizesse dividido por menos 2 menos 3.
daria o mesmo resultado, menos 1. Agora, como é que eu vou achar o valor de B? Veja bem, eu já tenho o valor de A, que é menos 1. Então, substituir aqui. Para achar o valor de B, eu vou escolher um dos dois pontos e vou substituir as coordenadas nos lugares de x e y. Bom, nesse caso aqui, eu escolhi o ponto A. Você pode fazer com B, vai dar a mesma coisa, obviamente. Então, eu coloquei 3 no lugar do y. 3 aqui. E menos 2 no lugar do x. Por isso, esse menos 2. Daqui eu concluo que B é igual a 1. Isto é, cheguei ao mesmo resultado anterior. Claro, isso é um outro processo. É um processo um pouco mais sofisticado. Em geral, a gente menciona esse processo não M. Na 9F é aquele anterior do sistemazinho, que é o que o Babylec lá sabe fazer. Então, cheguei às mesmas conclusões anteriores. Agora, um aluno que já estudou o ponto, que é o seu caso, que foi a matéria anterior ao estudo da reta, ele pode pensar da seguinte maneira. Se eu quero a equação da reta que passa por dois pontos A e B, se eu pensar num ponto genérico x, y dessa reta, esse ponto, o ponto A e o ponto B, eles estarão alinhados. São colineares. Esse cara é bom, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai usar o famoso D, aquele determinantezinho da condição de alinhamento de 3 pontos. Igualando a zero, obviamente, por quê? Porque se eu quero que x e y faça parte da reta que passa por menos 2, 3 e 3 menos 2, eles estão alinhados. E aquela continha básica, né? Regra de Sarri, Pierre de Sarri, sarros para os íntimos. E aí dou uma dividida aqui por 5 e chego à equação geral. Aqui é bom fazer uma observação. Essa resposta é uma resposta correta e essa também. Se uma equação representa a equação geral de uma reta, se eu multiplicar ela toda, multiplicar a equação por uma constante não nula, eu também obtenho uma equação equivalente. Não tem a mínima diferença em termos de desenho. Então, eu achei também dessa forma a equação da reta, a equação geral. Repare que você está agora com 3 maneiras de determinar a equação da reta que passa por dois pontos. Estilo 9F, Babylec, estilo pré-top, 1M, e agora, como vocês, la crème de la crème, 3M. Seguindo. A equação. Agora eu vou fazer a teoria. Vou desenvolver a teoria. Nós vimos na introdução que quando eu tenho a equação número vezes x mais número vezes y mais número igual a zero, isso é a equação que eu chamei de geral da reta. Agora vamos formalizar. Então, para isso, eu estou considerando aqui dois pontos, xa, ya, xb, yb, e um ponto arbitrário que pertença à reta que passa por esses dois pontos. Sendo assim, o P, o A e o B são colineares, estão alinhados. Então, o determinante é igual a zero. O que eu fiz aqui foi desenvolver esse determinante, que é um determinante que contém os pontos A e B literais. Eu estou querendo fazer uma demonstração, não posso fazer com número. Mas, na prática, você vai ter número aqui no lugar desses 4 valores. Tá? Então, desenvolvendo, colocando em evidência o x e o y, eu chego a isso. Isso aqui é a equação geral da reta. O que nós vamos fazer é representar isso aqui por A, isso aqui por B e isso aqui por C. YA menos YB por A, XB menos XA por B e XA YB menos XB YA por C. E aí cheguei ao que eu chamo de equação geral da reta. Você não vai precisar ficar decorando isso daqui. Você já aprendeu na prática
como você vai fazer para usar o determinante e chegar até a equação. Só em alguns momentos teóricos, para demonstrar outras coisas, é que eu vou ter que lembrar isso daqui para você. Mas aí, no momento adequado, eu repito isso. Agora, lembre-se que foi exatamente o que eu fiz na introdução para determinar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Bom, eu tenho casos particulares. Eu tenho casos particulares bem imediatos. Tá? Sempre que eu observar uma reta horizontal, o que eu chamo de horizontal? Paralela ao eixo x. Sempre a equação dela vai ser da forma y igual a uma constante. Por exemplo, y igual a 3, y igual a 2, y igual a raiz de 2, y igual a menos 1. Só que aí, nesse caso, a reta estaria aqui abaixo. E quando a reta for vertical, a sua equação será da forma x igual a k. Por exemplo, aqui poderia ser x igual a 2. Nesse caso, eu não tenho y. X é igual a uma constante. É o único caso em que uma reta não será uma função. Em todos os outros casos, eu tenho uma função. Aqui, a reta paralela ao eixo x, uma reta passando pela origem, uma reta não passando pela origem. Eu teria função em todos esses casos, menos aqui. Porque aqui o que acontece? Eu tenho um valor de x para infinitos valores de y. Isso não é uma função. Tá? Agora veja aqui o que está por trás teoricamente disso, que aqui é meio que você vai ter que guardar o resumo. Né? Caso 1 que eu estou analisando. O a é zero. Lembra que a equação é ax mais by mais c igual a zero. Então estou supondo a igual a zero e b não. Eu não vou poder ter os dois zeros. Se for dois zeros, aqui vai ficar c igual a zero. Não tem variável, não tem equação. Eu observei isso aqui. Se acontecer do a e o b serem zero, é porque na realidade, ó, isso aqui sendo zero, isso aqui sendo zero, é porque xa é igual a xb e ya é igual a yb. Então, os pontos a e b são o mesmo. E por um ponto eu não consigo determinar uma reta, passam infinitas. Tá? Não esqueça que em matemática, quando a gente fala determinar, é ter uma única possibilidade. Então, voltando para o caso 1. Se o a for igual a zero, eu chego nessa condição, porque isso aqui desaparece, e aí, isolando o y, olha o que eu tenho. Uma constante. Nesse caso aqui. Usei k para representar a constante. Aí é o que eu falei. Nesse caso, temos uma reta paralela ao eixo das abscissas, que a gente chama de horizontal. Aqui a figura à esquerda. Reciprocamente, se eu tiver agora o b igual a zero e o a diferente, quem vai sumir é o y, e aí eu vou ter o x igual a uma constante, que é esse caso aqui. Esse caso é uma reta vertical ou uma reta paralela ao eixo das ordenadas. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Vou falar agora no outro tipo de equação. É a chamada equação reduzida da reta. Para isso eu vou me reportar de novo àqueles dois pontos que eu usei. Repara aqui que eu obtive primeiro, ó, com aquela solução estilo 9F. Função afim, equação da reta no estilo função. Passei o menos x1 para o primeiro membro, isolando a equação geral. A da direita é a equação geral. Como eu tinha meio que adiantado na introdução, essa equação a gente vai chamar de equação reduzida da reta. A diferença é basicamente visual. Tá? Uma é equivalente à outra. Tá? Quando escrevemos a equação com todos os seus termos em um só membro da equação e zero do outro, temos a equação geral. A reduzida é quando você isola o y. Cuidado! O y tem que estar totalmente isolado. Tá? Eu não posso ter nada aqui ao lado do y, a não ser o coeficiente 1. Veja esse exemplo. Olhe bem.
y igual a menos x mais 1. O a é menos 1 e o b é igual a 1. Aqui a equação geral. A igual a 1, b igual a 1 e c igual a menos 1. Repara bem, ó, na equação geral o a é 1, na reduzida o a é menos 1. Isso se fosse numa turma M, alunos ainda em fase de crescimento matemático, isso seria um problema. Porque como é que pode o a ser 1 e menos 1 ao mesmo tempo? É porque, na realidade, o a e o b da equação reduzida não são o a e o b da equação geral. Por isso, para evitar essa confusão, nós vamos aqui procurar usar, no caso da equação reduzida, m para o lugar de a e n para o lugar de b, só para não confundir. Na hora que você estiver eventualmente trabalhando com as duas equações, pode ir para não levar a confusão, tá? Vamos falar formalmente na equação reduzida agora. Eu parto da equação geral, como você já devia imaginar. Isolo y. Ó, começo passando o ax e o c para o segundo membro. Tá aqui, ó. Divido por b. B diferente de zero, por quê? Para a gente não ter uma reta vertical. Tá? Isso é meio sem graça. Reta vertical é x igual a k, não tem muita coisa para atrapalhar. Nesse caso, eu vou chamar isso aqui de m e isso aqui de n. Quer dizer, o m na equação reduzida vai ser o coeficiente de x. E ele não é igual a A. Ele não é igual a A da equação geral. Ele é igual a, como mostrei aqui, menos A sobre B. Mais para frente, eu vou mostrar, vou desenvolver, vou provar, vou deixar registrado que na equação reduzida, esse valor aqui, que corresponde ao m, vai ser o coeficiente angular. Então, se eu pensar em termos de equação geral, fazendo menos o cara que está do lado x dividido pelo cara que está do lado y, eu estou obtendo também o coeficiente angular, porque a reta não vai mudar. Tá? Mas, por enquanto, não precisa ficar preocupado com isso que eu falei, não. Eu vou voltar a isso estudando com calma e detalhadamente. Tá? Essa equação, então, como eu já tinha antecipado, é o que a gente chama de equação reduzida da reta. Então, aqui eu estou fazendo uma observação que eu estou chamando de importante. É muito importante saber que o coeficiente m na equação reduzida é igual a menos a sobre b, onde a e b são os coeficientes de x e y, respectivamente, na equação geral da reta. Tá? Então, veja aqui nesse exemplo. A equação reduzida y igual a menos x mais 1. O m é menos 1. Na equação geral, x mais y menos 1 igual a 0, que é a equação geral equivalente a essa reduzida, o a é 1 e o b é igual a 1. Então, se eu faço menos a sobre b, eu obtenho menos 1 sobre 1, que é menos 1. Certinho, né? É lindo isso. A matemática é linda. Exemplos básicos. Determine as equações reduzida e geral da reta que passa por esses dois pontos. Eu vou calcular o m no estilo m, usando yb menos ya sobre xb menos xa. Então, yb menos ya dividido por xb menos xa. Olha o que eu achei. Menos 7. Para calcular o n, você já conhece essa história, né? Já tem o valor de m, então eu já posso colocar o menos 7 aqui. Então, y igual a menos 7, x mais n. Como é que eu faço para descobrir o que está faltando, que é o n? Eu escolho um dos dois pontos, aqui no caso estou escolhendo o ponto 2, 4, e vou substituir as suas coordenadas. O 2 para o lugar do x, o 4 para o lugar do y. Aqui.
Daí eu concluo que n é igual a 18. Portanto, aqui está a equação reduzida. E se eu necessitar da geral, posso passar esses dois termos para o primeiro membro, obtendo 7x mais y menos 18 igual a zero. Não teria nenhum problema se você passasse o y para o segundo e dissesse que a resposta é menos 7x menos y mais 18 igual a zero. Seriam equações equivalentes. Isso serve como equação geral ou qualquer outra equação múltipla dessa também serviria. Uma outra solução é você primeiro achar a equação geral fazendo uso do alinhamento desses três pontos aqui, para obter a equação, como já havíamos comentado. Aí você desenvolve o determinante, chega na equação geral, e aí para obter reduzida você sabe, né? Tem aquele aspecto de função afim, função polinomial do primeiro grau. Isolo o y e eu chego na resposta também. Quer dizer, a geometria analítica é bem versátil. Você tem muitas possibilidades. Tá? Segundo exemplo básico aqui, dando continuidade, é um exemplo importante, não só para o caso de retas, mas para um caso geral. Ó. Eu peço para você determinar a interseção das retas RS, sendo RS as retas com essas equações. O tipo de procedimento que eu vou usar aqui não é apenas para retas. Se eu tiver, por exemplo, uma outra curva aqui, como a gente vai ver no futuro, uma circunferência e uma reta, e eu necessitar da interseção, eu sempre vou fazer isso resolvendo o sistema formado pelas equações dadas. Sempre, não importa quais sejam as equações, quais sejam as curvas que elas estejam representando. Sempre descubra a interseção pelo sistema. Na realidade, quando eu resolvo um sistema, é isso que eu estou fazendo. Cada par que eu acho está representando um ponto de interseção dos gráficos correspondentes a essas equações. Então, nesse caso aqui, eu diria que é um sistema já preparado para você usar o método de substituição. Você, no lugar do y, você vai colocar 3x mais 4. E aí, vai descobrir o x. Descobrindo o valor de x, você volta, por exemplo, aqui, ó, substitui o x por menos 2/5, e aí com isso você vai obter o valor correspondente de y. Você tem aqui ó, menos 6 sobre 5 mais 4, 4 é a mesma coisa que 20 sobre 5, e aí 20 menos 6 dá 14, e com isso eu obtenho o ponto de interseção. Então não esqueça isso, interseção entre curvas, entre figuras, é resolver o sistema formado pelas equações dessas curvas. E agora o terceiro exemplo básico. Eu quero determinar a área do triângulo obtido pelas interseções dessas três retas. Veja, estou falando em área da interseção de três retas. Fazendo a interseção dessas retas duas a duas, eu irei obter 3 pontos. Vocês já deviam estar imaginando que seria um triângulo. E a partir daí, olha só o que eu vou usar. Olha o que eu vou usar. O famoso módulo de D sobre 2. Foi a última coisa que nós estudamos na aula de ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a ideia do exemplo básico anterior, onde eu resolvi sistemas para achar as interseções. Aí você faz depois, confere os pontos, né? Vai que tem um erro aqui. Tá? Então, você resolvendo cada um desses sistemas, você vai obter os pontos. Aqui eu vou ter o ponto 1, aqui o ponto 0, 0, aqui o menos 2, 4. Então, nesse caso, colocando as coordenadas dos três aqui, não esquecendo que a última coluna é sempre formada por um 1, 1,
Aí eu desenvolvo o determinante e encontro 6. E aí a área é o módulo do determinante sobre 2, que é igual a 3. 3 UA, estilo IB. Tá? Aqui, em geral, você trabalha, como você está trabalhando no plano cartesiano, em situações de desenho, seria centímetros, mas não tem necessidade, eu não coloco nenhuma unidade aqui, você não precisa colocar nenhuma também. Um item muito importante no estudo da reta, muito importante, é o coeficiente angular dela. Para isso, nessa introdução aqui, eu estou dando a ideia do conceito de inclinação. A inclinação de uma reta nada mais é do que o ângulo que ela forma com o eixo das abscissas. Então, por exemplo, essa reta vermelha aqui, olha só a inclinação aqui, ó, é uma inclinação aguda. A inclinação, o ângulo, é sempre partindo, tendo como referência o eixo semi-eixo positivo x. Na realidade, para saber o ângulo, você imagina o seguinte: você vê onde é que a reta corta o eixo x, está aqui o ponto, e aí o que você faz? Você gira esse semi-eixo positivo até encontrar a reta. Isso aqui vai te dar o ângulo. Então, inclinação aguda. Nesse caso da azul, olha só a inclinação aqui. Ó. É obtusa. Eu falei isso para vocês na 9F, depois ratifiquei na UM, que isso é uma conversão, porque isso aqui também é um ângulo. Só que o ângulo que a gente vai considerar é sempre a partir do semi-eixo positivo. Essa reta é vertical, o ângulo dela é 90 graus, obviamente. E essa verdinha, eu digo que tem inclinação nula, porque como ela é paralela ao eixo x, ela não tem ângulo em relação ao eixo x. Então, a vermelha é uma inclinação aguda, a azul, uma inclinação obtusa, que é uma inclinação reta, um ângulo de 90 graus, e aqui uma inclinação nula, que significa uma reta paralela ao eixo das abscissas. São aquelas equações que vimos anteriormente do tipo y igual a uma constante. Aqui seria x igual a uma constante. Repara que ângulo para a gente, inclinação, vai ser sempre entre 0 e um valor menor do que 180 graus. 0 graus e menor do que 180 graus. Agora uma definição. Se eu tenho alfa como sendo a inclinação de uma reta qualquer, ou seja, o ângulo que ela forma com um semi-eixo positivo x, a gente vai chamar de coeficiente angular a tangente desse ângulo. Isso é uma definição. Então, coeficiente angular, e aqui no caso do estudo na geometria analítica, o termo coeficiente angular, ele fica perfeito. A gente usava esse termo na 9F e na UM, porque o valor do coeficiente angular ele está relacionado com o ângulo. Então, ficava bem mais fácil. Mas lá o termo mais apropriado, quando você estuda função, é você chamar de taxa de variação ou, qual é o outro, quem lembra? Isso, garoto, gradiente, tá? Que é usado no International Baccalaureate. Como calcular? Bom, se o cara falou que o coeficiente angular é a tangente do ângulo, quem não se lembra da famosa relação para o cálculo da tangente de um ângulo? Repara que aqui está a inclinação. Mas, se eu traçar essa linha paralela a essa, esse ângulo e esse são ângulos correspondentes. Está voltando à infância? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses dois ângulos são correspondentes, eles têm a mesma medida. Então, se esse ângulo é alfa, já que alfa está representando a inclinação dessa reta, que no caso aqui eu representei por S, então esse ângulo também é alfa. E aí eu consegui entrar nesse triângulo com todas as informações já tidas. Porque se esse ponto A tem coordenadas x, a, y, a,
e o ponto B tem coordenada xb e yb, então esse cateto aqui, oposto a alfa, a medida dele é yb menos ya, enquanto que esse, a medida seria xb menos xa. Isso é exatamente a definição de tangente de um ângulo agudo num triângulo retângulo. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nesse caso, é dessa forma que eu posso calcular o coeficiente angular se eu conhecer dois pontos que pertençam a essa reta. Então, está aqui, ó. Tangente é yb menos ya sobre xb menos xa. Por exemplo, suponha que queiramos calcular o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Acabamos de ver anteriormente. Yb menos ya dividido por xb menos xa me fornece o valor do coeficiente angular. Então, menos 2/5 seria o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Agora, um fato importantíssimo. A inclinação é a tangente do ângulo. Pela trigonometria básica, o que eu conheço? Se o ângulo é agudo, a tangente é positiva. Então, o coeficiente angular é positivo. E vice-versa, né? Se a tangente é um número positivo, é porque o ângulo é agudo. Se o ângulo é obtuso, então a tangente é negativa. Então, o coeficiente angular é negativo. E vice-versa. Por exemplo, digamos que o ângulo seja 120 graus. A tangente de 120 graus é menos a tangente de 60. Que é quanto, galera? 2 segundos para pensar. 1, 2, menos raiz de 3. Então, coeficiente negativo associado a um ângulo obtuso. Se o ângulo é nulo, a tangente de 0 é 0. Então, o coeficiente angular é nulo. É o caso das retas que são paralelas ao eixo das abscissas. Agora, o que acontece se o ângulo é 90 graus? Todo mundo lembra que a tangente de 90 graus não existe. Você pode lembrar isso pela definição geométrica ou lembrar que a tangente é seno sobre cosseno, e seno de 90 sobre cosseno de 90 é 1 sobre 0, e divisão por 0, amigo, é OVNI, é OMNI, objeto matemático não identificado. Então, não existe coeficiente angular de reta vertical. Guarde bem isso, tá? Foi exatamente o que eu acabei de mencionar aqui. Nesse exemplo, eu achei menos 2/5, e como menos 2/5 é um número negativo, então o coeficiente angular sendo negativo equivale a dizer que o ângulo é obtuso. Tranquilinho, né? Agora um momento crucial. Como identificar o coeficiente angular olhando para a equação de uma reta? Nós sabemos que existem duas maneiras básicas de representar a equação da reta, a geral e a reduzida. Eu quero agora concluir o seguinte. Olhei para a reta, esteja na reduzida ou geral, a forma reduzida ou a forma geral, eu vou dizer instantaneamente, ou pelo menos não gastando mais de que 2 segundos, quem é o coeficiente angular. Eu vou provar tudo que eu vou colocar aqui a seguir. Tá? Eu botei aqui no final. Se não estiver interessado em saber o porquê, você pode pular o próximo slide, mas você tem que estar com isso aqui na sua cabeça. O que eu vou mostrar no próximo slide é exatamente a demonstração daquilo tudo que a gente vem meio que chutando desde o 9º ano. Quando eu falava y igual a x mais b, o a é a tangente do ângulo. Por enquanto, o que eu sei até aqui é que a tangente do ângulo é o coeficiente angular. Mas eu vou ter que provar que o coeficiente angular
Na reduzida é esse m. Então, vamos ver o que eu botei aqui. A equação reduzida y igual a mx mais n, tá? Na equação reduzida, m vai ser o coeficiente angular. Então, por exemplo, se você tem menos 3x mais 2, y igual a menos 3x mais 2, menos 3 é o coeficiente angular. O que eu estaria dizendo com isso? Que menos 3 é a tangente do ângulo. Inclinação aguda ou obtusa? Óbvio que é obtusa, né? Porque é negativo. Agora, olha a pegadinha, olha a pegadinha. Menos y igual a menos 3x mais 2. O dodóizinho vai dar menos 3. Dançou. Não é menos 3. O y ainda não está isolado. Cuidado! Nesse caso, eu preciso multiplicar a equação por menos 1. E aí sim, eu vou poder dizer que o coeficiente angular é o coeficiente de x. Porque aqui o coeficiente de y é 1. Então, nesse caso, é 3. Ah, mas ficou diferente. Não, filho, eu não quis botar o mesmo exemplo. Botei um exemplo mesmo diferente. Eu botei igual aqui, para quê? Para ver se você se distrair, só olhar para o lado direito e falar menos 3. Se eu botasse menos 2, você já ia perceber que elas eram diferentes, né? Agora, e na equação geral? Na equação geral, para você obter o coeficiente angular, ou seja, para você obter a tangente da inclinação, você vai fazer menos a sobre b. Ou seja, troca-se o sinal do coeficiente de x e divide-se pelo coeficiente de y. Muito cuidado. Olha aqui, ó. Coeficiente angular da reta 2x menos y mais 2 igual a 0. Ó. Esse é o a e o b é menos 1. Então eu faço menos 2 dividido por menos 1, que é igual a 2. Obviamente que a inclinação é aguda, porque o valor deu positivo. Agora, olha só esse exemplo. 2y menos x mais 2 igual a 0. Aí, apressadinho. Menos 2 dividido por menos 1. E aí, quanto é que vai dar? Vai dar 2. Já dançou. O que eu acabei de dizer aqui em cima? O coeficiente angular, quando a equação estiver na forma geral, é menos o coeficiente de x, menos o coeficiente x, você troca o sinal, ó, dividido pelo coeficiente de y. Então vai ser meio. Fica esperto, fica ligado. Cuidado! Agora eu vou explicar no próximo slide o porquê disso. Por que na equação reduzida, quem está do lado do x representa o coeficiente angular, a tangente da inclinação. E na equação geral, por que o coeficiente angular é menos a sobre b? Se você achar desnecessário, você pode pular. Aqui é a explicação, tá? A explicação do que foi exposto anteriormente. Para saber o porquê, precisamos lembrar o seguinte, que quando deduzimos essa equação, está lá no slide 5, se você quiser, eu cheguei a essa conclusão. Eu trouxe aqui de novo, tá? Para você não ter esse trabalho de voltar. Eu cheguei até aqui. Esse cidadão eu chamei de A, esse de B e esse de C. Agora, repare o que será menos A sobre B. Vai ser menos esse valor aqui, que é y menos y+b. Repare que o menos está na mesma linha do traço de fração. Tá? Se você é meio relaxado e joga ele para cima, então você tem que botar parênteses, que o menos vai trocar o sinal dos dois, né? E dividido por b. Tirando esse menos aqui, aplicando a distributiva, olha o que eu tenho. Isso aqui foi exatamente o quê? A tangente do ângulo alfa, a definição, que o coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa. Então eu provei que o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo, que é isso aqui, é igual a isso, que é igual a menos a sobre b. Rigorosamente provado agora a assertiva. Ou seja, que na equação geral, se você quiser o coeficiente angular,
você vai fazer menos o coeficiente de x dividido pelo coeficiente de y. Esse menos poderia estar aqui em cima também. Tá? Você pode fazer essa conta e depois trocar o sinal, sem nenhum problema. Tá? Agora, em relação à reduzida, é mole. Porque, repara o que acontece para você passar da geral para a reduzida. Você faz isso. Olha só aqui, ó, o m. Visualmente, quando você observar y igual a mx mais n, o m, que eu disse agora há pouco no slide anterior, que era o coeficiente angular, ele é de fato, porque o m é menos a sobre b. Então, tudo demonstrado, de agora em diante usaremos isso. E você vai fixar muito isso. E isso é muito importante, identificar o coeficiente angular de uma reta, porque uma coisa que é muito explorada em provas, vestibulares, concursos, é paralelismo entre reta e perpendicularismo, que será objeto de uma outra aula. Isso aqui, o estudo da reta é um estudo longo, ele não é feito assim de uma tacada só. Isso aqui é a parte 1. Tá? Encontre a equação de uma reta com coeficiente angular 3 meios, sabendo que ela passa pelo ponto 5, 7. Pô, tem muitas maneiras de fazer esse exercício, esse exemplo. Muitas. Uma delas é partida reduzida. Tá? Então, ó, eu vou colocar 3 meios no lugar do x, no lugar do m, na equação reduzida, e aí eu tenho essa equação aqui a priori. Tá? Y igual a 3 meios x mais n. Como eu estou querendo a equação, eu preciso achar também o n. Então, o que eu vou fazer para variar? Substituir as coordenadas de um ponto que ele deu, ponto que pertence à reta, que é o ponto 5, 7, no lugar aqui de x e y, respectivamente. Ó. Foi o que eu fiz. Ó. E aí, continha, n igual a menos meio. Voltando para cá, ó, aqui está a resposta. Essa seria a reduzida e essa seria uma equação geral. Repara que quando você fala em equação geral, é muito comum você usar o artigo indefinido, que não existe uma maneira apenas de você escrever uma equação geral de uma reta. Segundo exemplo, determine a equação da reta que passa por 3,5, ponto 3,5, e que possui inclinação 45 graus. Aqui é fundamental você conhecer a teoria. Você saber que a tangente da inclinação, a tangente do ângulo que a reta forma com semi-eixo positivo x, é o coeficiente angular. É esse valorzinho aqui, m, na reduzida. É o menos a sobre b na equação geral. Então, eu estou partindo daqui. Ó. Tangente de 45 a 1. Coloco 1 aqui no lugar do m. E aí, aquele mesmo blá 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 para achar o n. Substituo as coordenadas do ponto A na equação. Então, 5 é igual a 3 mais n igual a 2. Aqui é reduzida, aqui é geral. Eu não sou obrigado a escrever as duas formas, não. Eu estou escrevendo porque nós estamos estudando, né? Estamos fazendo aqui um estudo da situação. Então, eu escrevi. Tá? Mas não tem nenhum problema, né? Desenho no plano cartesiano a reta que passa pelos pontos menos 2, 3 e 3, 1. E depois calcule o seu coeficiente angular e o seu linear. Para quem está esquecido, o coeficiente angular é o m e o coeficiente linear é o n. Tá? Esses termos são termos usados quando você está pensando na equação reduzida. Então ele deu aqui, ó, ele pediu para você representar a reta, está aqui representada, a reta que passa pelo ponto menos 2, 3,
e aqui passa pelo ponto 3, 1. E agora eu vou calcular o seu coeficiente angular, m, para botar aqui. Então estou usando o que? YB menos YA ou YA menos YB, não importa, desde que você mantenha também a ordem embaixo, para obter o valor. Eu aqui peguei 1 menos 3, botei aqui em cima, e fiz 3 menos 2, coloquei aqui embaixo. Então, menos 2/5 é o m. Menos 2/5 é o coeficiente angular dessa reta. Para achar o linear, basta substituir as coordenadas de qualquer um dos dois pontos no que você já tem, como a gente já fez anteriormente. Aí eu chego até o valor 11/5. Então, aqui está o angular e aqui está o linear. Agora eu coloquei uns exercícios de fixação para você fazer. Quero a reta que passa pela origem pelo ponto médio, segmento, você sabe achar o ponto médio. E aí eu quero o coeficiente angular. Nem tem necessidade aqui de você achar a equação toda. Já sabe determinar o coeficiente angular de uma reta que passa por dois pontos. Aí aqui eu quero a soma do coeficiente angular com linear, quer dizer, eu quero a soma do m com n. Eu vou fazer meio que semelhantemente ao último exemplo e vou achar o mn e adicionar. Determine K, sabendo que a inclinação da reta que passa por esses dois pontos é de 45. Então tem que saber que a inclinação é a tangente, né, do ângulo. E aí eu vou igualar, aí eu vou achar o K. Aqui um probleminha que fala que o vértice A de um triângulo é a origem, que é o 0, 0. O vértice B é o 2, 2 e o C é o 2, menos 2. E ele pede a equação da reta que passa por A e pelo ponto médio de BC. Também uma questão tranquila. No quinto, eu quero a equação da reta que passa por 3, menos 2 com inclinação 60 graus. Mais do que nunca eu tenho que saber que o coeficiente angular é a tangente da inclinação. E aqui o sexto, eu quero a equação da reta que passa por 1 e forma um triângulo isósceles com os eixos coordenados. Então, você pode fazer uma figurazinha de análise, marcar o ponto 1, imaginar uma reta passando por um 1 que corte os eixos x e y. Eixos coordenados são eixos x e y, formando um triângulo isósceles e, em seguida, tentar resolver a questão. Aqui estão as soluções e isso vai continuar. To be continued.